Lula barra prorrogação da desoneração de impostos federais sobre combustíveis. A informação com Carlos Alberto. O presidente eleito Lula determinou ao futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que pedisse ao governo Bolsonaro para desistir de prorrogar o corte de impostos federais sobre os combustíveis. A desoneração, que ajudou a conter o preço da gasolina na segunda metade de 2022, tem prazo para acabar, 31 de dezembro. Haddad havia ligado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, na segunda-feira passada, quando acertaram a edição de uma medida provisória para prorrogar a desoneração por mais um mês. Haddad comunicou a decisão de Lula ontem à tarde por meio de mensagem no celular, segundo fontes do governo Bolsonaro. A prorrogação daria tempo para o novo governo se posicionar e tomar uma decisão em torno da desoneração. Sem ela, ocorre o aumento nos preços com impacto na inflação. Por outro lado, depois da PEC da transição, que aumentou a licença para gastos, o futuro governo conta com o aumento da arrecadação para diminuir o déficit nas contas públicas, já contratado para 2023. O impacto na prorrogação da medida seria de 52,9 bilhões no ano cheio. Setores do mercado financeiro pressionam pelo fim da desoneração para a melhoria das contas públicas. Guedes vai atender o pedido do futuro governo e não propor a MP. A assessoria de Fernando Haddad confirmou que ele pediu para o atual governo não prorrogar a medida e que a definição fica para quando o presidente Lula assumir o governo. Com notícias da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Olha, Marcos e aqui os nossos ouvintes, a preocupação com isso é que, por exemplo, acaba agora, né, o prazo aí da desoneração dos impostos sobre os combustíveis no dia 31, como foi dito aí pelo Carlos Alberto. O que isso implica? Implica dizer que a gente já está sentindo isso, porque os donos de postos de combustíveis não estão esperando pelo fim dessa decisão não, tá? Eles já estão aumentando o preço da gasolina. Para quem está abastecendo, já está aí de R$ 5,59, R$ 5,75, R$ 6,00 em alguns locais. Então, não tem como escapar de um aumento de impostos no começo do novo governo. E o que é um desafio, porque o presidente, aliás, o atual ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, tinha proposto à equipe de transição prorrogar por mais 3 meses, até que o novo governo encontrasse uma solução para essa questão das subidas constantes da gasolina nas refinarias. Como há uma pressão, o próprio Lula já tinha manifestado que não queria fazer isso, isso significa dizer o quê? Que o governo vai ter que correr atrás agora, rapidamente, de encontrar um meio, uma fórmula de que não haja um impacto tão grande, por exemplo, dessas subidas constantes nos combustíveis e que isso não impacte no preço dos produtos, não impacte na inflação. Lembrando que com isso o ICMS nos estados também volta a subir. Porque vocês estão lembrados do seguinte, que essa medida ela cortou os impostos sobre os combustíveis, não apenas os federais, mas também o estadual, que é no caso o ICMS. Então, amigo, o mês de final de dezembro e o começo de janeiro, aí o mês de janeiro todo, já começa com esse risco de aumento na pressão da inflação, por conta da decisão de não prorrogar a desoneração nos impostos que são cobrados sobre os combustíveis. Mas, como o próprio presidente Lula pediu para o seu ministro, o futuro ministro da Fazenda, ligar para Paulo Guedes e dizer, olha, não queremos a prorrogação. Então é porque eu imagino, e todos nós estamos torcendo por isso, que haja aí uma alternativa já sendo trabalhada, engatilhada, para impedir, para chegar com um acordo, ou sei lá o que saída pode ter para impedir que esse reajuste constante no preço dos combustíveis, que ele é taxado, o preço, né, do barril de petróleo é taxado no mercado internacional em dólar. Então, cada vez que tem essa oscilação, isso tem reflexo aqui, lógico, para nós. Então, se imagine você que a inflação já está em alta, os preços dos alimentos estão em alta, com os combustíveis voltando à sua carga,
é óbvio que a inflação e isso tudo vai ter reflexo no dia a dia do brasileiro, Marcos. Vamos começar bem o 2023, hein, Beto Almeida? Imagine aí, com preço. E os anúncios que estão sendo anunciados, de reajustes, aliás, os reajustes, elas não se ficam apenas, se restringem apenas a essa questão dos combustíveis. A gente já sabe que vai ter reajuste aí, por exemplo, agora no começo do ano, na tarifa de água, depois vem a tarifa de energia, tem as escolas aí para você começar a arcar com os custos. Amigo, se for para pensar em aumento, você não vai nem comemorar o ano novo, mas vamos ser felizes.